Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre convidando pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias, talvez histórias que a gente sempre conversa, são a pessoas amigas, conhecidas, enfim, mas são histórias que talvez até eu próprio não conheço. E dessa feita nós convidamos uma amiga, né, que já está aí um tempo já militando aí na igreja, enfim, e ela vai bater um papo com a gente, tá certo? E eu também queria agradecer a Santa Ótica, que está sempre patrocinando esse programa, esse bate-papo. Um abraço lá, temos 2 lojas agora na Tarumãs e também na Nogueiras, tá? Bia e toda a equipe da Santa Ótica, um abraço e obrigado pelo apoio aqui no nosso bate-papo, tá? Recebo hoje então Júlia T. Marques. Porque o Instagram é Júlia T. Marques, é isso? É isso aí. O que é esse T? Trentini. Trentini é de origem italiana? Exatamente. A família da minha mãe é de origem italiana, então Júlia Trentini Marques. Mas talvez não, muito em breve estarei mudando meu nome, então... Muito bem. Esse Trentini de origem italiana, você já buscou como é que fala lá, aquela papelada para ter a nacionalidade e tal? Já trabalhou com isso? Já foi atrás disso? Eu não fui, mas alguns familiares da minha mãe já buscaram saber um pouco mais sobre. Então, como toda a família do meu vô e da minha avó, né, eles são descendentes de italiano, e porque eles vieram de Trento, e daí, assim, eles têm... Os avós da minha mãe só falavam italiano. Então, assim, tem uma origem, assim, bem forte italiana, né? Então, até a questão da sopa de agnolone, algumas questões de culinária típica, a gente vai acostumando depois e você descobre que não é toda a família que tem. Fala assim, nossa, essa não é a família que tem isso? Eu achei que toda a família tinha. E você fala alguma coisa italiana ou não? No capite, né? No Nada. Não hablas. Eu não vou nem tentar, que minha mãe fica assim, ai filha, que vergonha, você falou isso, não tinha nada a ver. Eu falei, então, não sei. Pelo amor de Deus, tu não fala nada ali, nem alemão e nem italiano. Não, assim, não nada. Nem sotaque, assim, uma puxada. Não vou nem tentar, porque em casa depois puxa a orelha, melhor não. Melhor não. E para quem está assistindo agora esse bate-papo, quem é a Júlia, afinal de contas? Então vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, Fernando, pelo convite. Realmente é um amigo e eu fiquei assim, gente, eu vou falar o quê? O que eu tenho para falar? Tem muita coisa para contar. Ai, me sinto lisonjeada pelo convite. Mas então, a Júlia, ela é a filha do Laurito e da Vilma. Só tem você? Só é tudo isso, né? Você é filha única? Todos os filhos que meus pais têm sou eu. Só é você? É. Muito bem, filha única. Foi muito mimada ou não? Ah, demais. Com certeza. Eu acho que não, né? Mas o que eu vou falar? Às vezes, olhando de fora, vão falar que eu sou, mas acredito que não muito. Meu pai e minha mãe, eles me puxaram a orelha bastante quando eu era pequena. Idade, nasceu onde? Então, eu tenho 29 anos, nasci em Palotina, Paraná. Estou em Sinop faz uns 5 anos, já tudo isso, 6 anos, por aí. E sou engenheira civil de formação. Continuo trabalhando como engenharia civil hoje, mas não se sabe o dia de amanhã, o que nos espera. Sou noiva do Gustavo. Noiva do Gustavo. Bem. E sou noiva de Cristo, é isso. Essa é a Júlia. Muito bem. Eu sempre pergunto aqui, porque as pessoas têm uma vida com Jesus, obviamente, algumas até de berço dentro da própria igreja, né? Enfim. Mas existe sempre aquele ponto, aquele dia, aquele culto, aquele momento que a pessoa se entregou de fato para Jesus. No caso da Júlia, como que foi aí esse encontro de Júlia e Jesus? Quando que foi isso? Então vamos lá. Eu cresci num lar cristão, né? Meus pais já eram servos do Senhor quando eu nasci. Então eu cresci sabendo as histórias bíblicas, indo à igreja, né? Ouvindo falar de Deus. Então essa questão o primeiro contato com o evangelho, eu não sei dizer quando eu tive, porque eu já nasci nesse ambiente, né? Então, sua mãe estava lá gestante de você, já estava cantando e profetizando a respeito da Júlia dentro do ventre Muito já. Provavelmente. É, então, eu fui na salinha das crianças, né? No culto de adolescentes. Então, eu cresci achando que eu conhecia Cristo, né? Mas muito tempo depois eu fui ver que eu era convencida do evangelho, eu não era convertida de fato, né?
Eu acabei tendo a fé dos meus pais por muito tempo sem entender que eu precisaria ter a minha fé em Jesus. Mas se você conversasse com a Júlia adolescente, ela ia falar assim, não, claro que eu tenho Jesus no coração, eu conheço, eu sei, né? Eu leio a Bíblia, eu faço devocional, eu vou no culto, eu prego, Nossa, né? Porque você era envolvida lá Sim, na igreja desde criança. Envolvida nos ministérios, enfim. Sim. Então, poxa, até cantava no louvor, ó. Cantava mesmo? Cantava. Sério? Graças a Deus, tem outras coisas que eu faço hoje que minha voz já não. Com quantos anos você estava cantando louvor? Desde quantos anos? Poxa, eu não cantei muito tempo, mas acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Sério? Eu acho que eu cantei aí 1 ou 2 anos no louvor. Toquei também, teclado e enfim. Você tocava teclado? Eu fiz alguns anos de piano, teclado. Tentei fazer violão também, mas assim, a parte musical eu sou esforçada. Eu não sou talentosa, Não, mas vamos eu lá. sou. Cantava, teclado, piano. É o que nós conversamos antes aqui e eu que sempre falo. Converso com as pessoas, sou amigo das pessoas e não sei tudo sobre as pessoas. Eu não sabia que você cantava, nem tinha tocava piano. Mas é que assim, é que se fosse assim bem bacana, talvez você saberia, mas como não? Uma coisa assim, tipo, nossa, Entendi. que legal como canta, então vamos deixar no baixo. Entendi. Então, Mas você teve a participação ali pelo Ministério de Louvor. Eu participei, eu andei aí por esse ministério. Muito bem. Então, eu cresci nesse ambiente, então eu fui só conhecer a Cristo quando eu já tinha ali meus 19 anos, 18, 19 anos. Então, só que eu não sabia que eu não conhecia Cristo. Então, foi uma coisa muito assim, maluca, porque eu vivia uma vida religiosa, eu vivia uma vida de devocional, de leitura, enfim, de estudos. E de renúncia também? Também, mas eu vivia de uma maneira legalista. Então, assim, eu achava que o que eu estava fazendo poxa, eu vou me salvar porque eu não minto, eu não faço isso, eu não... Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acreditava nas coisas, mas eu ainda não entendia a graça do Senhor e eu realmente não tinha tido um encontro com Jesus. Então, eu conheci o Jesus de ouvir falar. Então, ela era aquela coisa, eu ainda não sabia, mas eu era cega. Então, chegou o momento em que, de repente, poxa, eu era cega, mas agora eu vejo a Cristo, agora eu entendo. Eu não sabia que eu não via, eu não sabia que eu não conhecia. Então, depois que eu entrei na faculdade, eu passei um tempo fora, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, morei 1 ano e pouco lá. E nesse tempo eu estava afastada até da minha vida legalista e religiosa, né? Então, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Lá você deu uma afastada geral, você fala? É porque assim, é até difícil falar dar uma afastada, porque se eu não conhecia Cristo... Você frequentava a igreja lá? Não frequentava. Eu fui visitar 1 ou 2 vezes, mas assim... Então, o período que você ficou nos Estados Unidos, 1 ano e pouco, é o período que você não teve... Você tinha ainda um contato de oração, leitura da Bíblia? Nesse período, não. Então, não. Quando eu entrei na faculdade, acredito... ali no meu 3º ano, quando eu entrei na faculdade, foi um período que eu deixei de fazer devocional, até por conta da rotina de estudos, porque eu fazia cursinho e 3º ano juntos, né? Muita carga. Então assim, eram outras coisas que ocupavam o meu tempo. Prioridades. Mas eu ainda não entendia que eu não tinha uma vida com Cristo. Eu ainda achava que, tipo assim, não, conheço Jesus, meu brother, conheço, claro que eu conheço. Não estou tão ativa assim, mas assim, mas tá tudo certo. Não tinha essa noção. E aí, nos Estados Unidos foi quando realmente eu tive essa liberdade, digamos, porque eu ganhava bolsa para estudar fora, né? Eu fiz parte do programa do governo, Ciências Sem Fronteiras, então eu ganhei bolsa para estudar engenharia civil lá. Então, eu fiz uma parte da minha graduação lá. Então, legal. Eu tinha meu tempo, o meu dinheiro, a minha autonomia. Poxa, eu posso fazer o que eu quiser. Assim, eu não tinha nenhum tipo de limitação, digamos. Eu era a minha limitação. Então, eu fazia as coisas se eu queria ou se eu não queria. Nenhuma restrição. Exatamente. Então, essa parte da minha vida eu realmente vivi muito longe do que é um ideal de vida, tanto não só com Deus, mas uma vida realmente deturpada, né? Então, era esse o tipo de vida que eu tive. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive um processo de readaptação muito grande, né? Porque eu voltei a morar com meus pais, né? Fazia faculdade na própria cidade que meus pais moravam. Que eu morava também, no caso.
Só que eu não me sentia mais em casa, porque eu passei 1 ano e meio fora. E aí, de repente, poxa, eu tenho que voltar. E que horas você volta? Onde você vai? E já é complicado, assim, num contexto, digamos, cristão, né? Imagina uma pessoa que já não estava andando com Deus. Então, tipo assim, ficava assim, nossa, mas eu vou comprar pão, eu preciso de R$ 2, entendeu? Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho... Ai, que hora você vai dormir? Que hora você vai... Assim, eu tô estudando. Não, mas não fica até tarde estudando. Mas, poxa, não posso nem escolher a hora que eu vou dormir, sabe? Então foi um choque de realidade muito grande. Primeiro você teve uma liberdade muito grande. Exatamente. Em outro país. Em outro dormia país. a hora que queria. Fazia o que queria. De repente voltou para uma realidade que, morando na casa dos pais, esse certo, entre aspas, controle, mas automaticamente os pais vão tentar te ajudar hoje eu orientar entendo, você. Hoje eu entendo que foi o cuidado essa questão, deles. Com certeza, cuidado e zelo com a minha vida e normal, mas para alguém que já estava rebelde nesse quesito de tipo, poxa, eu queria fazer o que eu queria agora, né? Tal. Então, assim, foi um choque de realidade muito grande. E voltar aí na igreja, e aquele culto de jovens, aquele mesmo pessoal. Eu não queria, então eu ia assim, obrigada mesmo. Então, obrigada assim, pra boa convivência familiar, né? Agradar os pais. Eu falei assim, eu vou, porque tá bom, então sábado à noite eu ia lá e tal. Aí o pessoal, vamos comer depois do culto. Eu, tipo assim, não, vou embora. Por quê? Porque não sou obrigada a conviver com esse povo, né? Esses crentes, não gosto, não quero conviver com esse pessoal. E aí, olha só, tava nisso e teve eu voltei, tipo, em julho, agosto, e em fevereiro teve um retiro de carnaval que era normal, assim, todo ano na igreja tinha. Os retiros. E aí, eu, obviamente, não queria ir, né? Falei assim, poxa, vou ir nesse negócio, né? Nada a ver, não quero ir. Tem outra vibe, né? Aquela coisa muito antes. Aí, assim, eu lembro que meus pais, assim, vai, filha, e tal. Aí eu falei assim, é melhor eu ir do que se eu não for, nossa, Júlia, eu não quis ir, vai ser aquela coisa toda. Eu falei, vou assim, só pra também ficar lá, não vai doer, nossa. Vou, beleza. E aí eu fui, e eu lembro que o pastor começou a pregar e tudo mais, e ele falou assim, tem alguém visitante, alguém que não conhece a Jesus, ou enfim, né, que não cresceu na igreja e tudo mais. E ninguém levantou a mão, né? E eu falei assim, eu que não vou ser diferentona. Tipo assim, eu não quero saber disso, né? Eu fiquei assim, tá, beleza. Aí ele falou assim, bom, já que todo mundo aqui tem uma vida com Deus, entende que tem uma vida com Deus, então a conversa com vocês vai ser um pouco diferente. E eu lembro que ele pregou sobre a parábola das 10 virgens e no próprio acampamento tinha devocional, tipo um panfletinho de devocional para cada dia de acampamento. Sim. E o daquele dia era sobre 1 Tessalonicenses 4. E que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Sim. Então, e aí eu lembro que já juntou com a pregação do pastor e falando sobre as virgens prudentes, né? E aquelas que foram imprudentes e não se deleitaram com o noivo, né? Umas se prepararam, outras não se prepararam. Exatamente. E aí eu fiquei com aquilo em mente e eu fiquei extremamente incomodada e obviamente não teve apelo nem nada, porque teoricamente todo mundo era de um contexto já de igreja, enfim, né? Pra que fazer um apelo se todo mundo aqui já é cristão? Crente, não tem necessidade. Não tem sentido. E aí eu lembro que era uma pregação de manhã e logo na hora do almoço o pessoal começou a ir na fila e eu tava incomodada. Eu falei assim, olha, não dá pra mim. Peguei minha Bíblia, quase nunca usada, coloquei debaixo do braço e fui no lugar mais longe que eu achei no acampamento, que era um campo de futebol. Então, eu fui andando, era um acampamento muito grande, tinha chalés, piscina, enfim. Não e eu fui ninguém indo... me perturbando. Exatamente, né? Porque imagina que eu vou ficar aqui chorando na frente de todo mundo. Claro que não, né? Tem uma reputação a zelar, não vou ficar aqui. Enfim, fui lá e sentei numa sombrinha debaixo da trave do campo de futebol. E eu lembro que eu comecei a orar e falar com o Senhor. E falei assim, olha, não quero essa vida pra mim. Fingir ser cristão já dá muito trabalho, sabe? Não quero. Imagina ser cristão de verdade. Não quero isso pra mim. Eu gosto da vida que eu levo, eu gosto de fazer o que eu faço, não ter compromisso, sem renúncia, eu quero, sabe? Não quero isso pra mim. Não quero, entendeu? E minha conversa com Deus foi bem assim. Falei assim, olha, eu não quero isso aqui pra mim. Eu não quero. E foi muito assim, muito impactante, porque o Senhor...
falou meu coração de uma maneira muito nítida, não audivelmente, mas muito nítida, assim. Não é sobre o que você quer, não importa se você quer ou não quer, né? Você já desistiu da sua vida faz tempo, então eu estou escolhendo você para mim, eu estou separando você para mim. Então a vida que você vai levar a partir de agora é essa, não é mais... E eu lembro eu relutando com o Senhor, falando assim, tipo, sabe quando você vai abraçar uma criança e ela tá tipo assim, não quero, eu tava mais ou menos assim, você né? Era uma criança birrenta. Mais ou menos isso, eu lembro o Senhor, assim, realmente vindo ao meu encontro e eu, tipo assim, eu não quero, o Senhor, tipo assim, não importa se você quer ou se você não quer, a partir de agora, a sua vida é minha e você vai viver pra mim. E a partir daquele dia eu fui constrangida por tamanho amor que eu não consigo viver de outra maneira. Então, quando as pessoas vêm perguntar sobre quando você aceitou a Jesus e tal, eu tenho dificuldade de falar que eu aceitei a Jesus, porque na verdade eu falei que eu não queria, eu falei assim, não, Jesus, eu não tô aceitando não, eu não quero isso aqui. Então, pra mim, assim, é uma coisa muito, muito maluca, porque eu realmente me sinto constrangida por tamanho amor, que pra mim não é que eu tenho uma escolha de aceitar ou não, eu realmente não tenho outra maneira de viver a não ser pra Cristo, entendeu? Você é a escrava da orelha furada. É mais ou menos isso. Tipo assim, eu não tenho opção, é isso. Então, e a partir daquele dia, realmente, eu tenho andado com Cristo. Então, foi uma coisa assim muito, muito intensa, sabe? E, poxa, todo mundo à minha volta percebeu, meus pais perceberam, até no meu estilo de falar, de me vestir, sabe? Então, eu tinha um estilo de me vestir muito esquisito, sabe? Uma roupa meio estranha, sabe? Meio tipo assim, paz, amor. Umas vibes bem esquisitas. Entendi. Então, eu era bem assim, né? Estudava numa faculdade federal ainda, então você imagina como que era meu estilo. E aí, de repente, mudou assim... Da água pro vinho. Exatamente, mudou tudo. Eu lembro que até questão assim... Eu fui muito de um extremo a outro, sabe? Tem questão, tipo assim, eu lembro que naquela semana eu fui comprar um shorts, fui comprar, tipo, bermuda, sabe? Tipo, uma bermuda de tipo de moleque. Falei assim, não, vou usar bermuda, não vou ficar usando esse short aqui também, não. E vou usar, sabe? Então, assim, foi bem, assim, uma coisa bem 880. E foi uma coisa, assim, muito, muito louca. Porque eu senti realmente como se eu fosse um vaso quebrado. E na minha expectativa é que Jesus fosse juntar os caquinhos, mas ao invés de juntar os caquinhos, ele fez um vaso novo. Uau. E eu fiquei assim, tipo, você não vai colar os caquinhos? E ele, tipo assim, não é assim que eu quero fazer. E ele realmente fez um vaso novo. Então, toda vez que eu lembro desse momento, eu lembro desse vaso quebrado, porque é assim que eu era, né? Eu era totalmente tentando me preencher com coisas que não eram Deus, achando que aquilo ia tomar um lugar no meu coração. Mas eu ainda teimava em aceitar que a única coisa que poderia me preencher e que poderia realmente me trazer uma verdadeira satisfação, felicidade ou me trazer paz era Cristo. Então, quando ele fez o vaso novo, eu fiquei assim, tipo, ficou muito melhor do que eu achei. Eu achei que você só ia colar os caquinhos, mas você fez um vaso novo, sabe? Então, realmente, ser moldada nas mãos do oleiro foi uma coisa, assim, muito, muito excepcional. Não sei nem usar outra palavra para isso. Então, esse retiro marcou a sua vida, sim, automaticamente, de uma forma extraordinária. Marcou. De uma luta ali, o anjo e Jacó ali, uma mais briga. Mais ou menos, brigando com Deus. Brigando com Deus ali e tal, aquela coisa toda, e de repente você se entregou daí. Exatamente. Foi muito assim, foi num fim de semana, era o retiro de jovens, e no próximo fim de semana era retiro de adolescentes. Ia ser no mesmo local. E eu lembro que naquele mesmo dia o meu pastor passou por mim e ele falou pra mim assim, tudo bem com você? Eu falei assim, não, tudo beleza. E ele, mas tá na hora de voltar pra Jesus, né, e tal. E eu lembro que ele fez um comentário, eu falei assim, não, acabei de fazer isso, tudo bem. Aí ele foi, me abraçou e falou assim, não acredito que, sabe? E ele me deu um abraço tão carinhoso, assim, tipo, até que enfim você viu isso. E ele falou assim, não, amanhã passa lá no escritório, vamos conversar, não sei o quê. Eu falei assim, beleza, né, tranquilo. Aí cheguei pra conversar com ele, aí eu falei assim, tava vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus, não dá pra eu viver de outra maneira, Deus me chamou e eu não tenho escolha, eu vou ter que viver assim agora. E é isso, minha vida é essa agora. E aí ele falou assim,
fala com o pastor de adolescentes, porque ele tá precisando de voluntário no retiro de adolescentes. Então eu lembro que no retiro seguinte eu já estava como líder de adolescentes cuidando dos adolescentes. Gente, olha só. Foi uma coisa muito louca. E foi muito assim, interessante porque muitas coisas, pregações ou estudos, ou até leitura que eu tinha feito antes da minha conversão, antes desse momento, eu não compreendia, mas depois que eu realmente tive um encontro com Cristo, parece que todas as coisas começaram a fazer sentido. Então, é como se todo aquele conhecimento tivesse sido preparado para esse momento. Então, sabe quando você lê uma coisa, você, nossa, eu não entendi isso, mas mais pra frente você escuta alguém explicando, você fala, é por isso que tal coisa é assim. E começou então, a fazer sentido. Exatamente, é como se Deus colocasse todas as coisas encaixando assim na minha mente. Então, foi muito maluco. E aí, eu lembro que na semana seguinte eu já estava como cuidando dos adolescentes e auxiliando lá. E aí eu fiquei assim, tipo, gente, semana passada, eu tava ali falando, Jesus, eu não quero. E agora eu tô aqui, tipo, volta pra Jesus, isso pessoal. Lá no Paraná. No Paraná. No Paraná. Toledo. Então, que é onde eu fazia faculdade também, na época, meus pais também moravam lá, né? Então, nossa, foi muito maluco, assim. Ainda quando eu penso, eu falo, gente, não que eu seja uma pessoa muito tranquila de se lidar hoje, mas eu era insuportável, assim, era muito insuportável. Bem birrenta. Eu era muito insuportável. Por quê? Porque imagina uma pessoa que não quer estar ali, eu não queria nada, tudo era ruim, tudo tipo, isso aqui é ruim, essa música demora muito, aquele negócio não sei o quê, tudo era ruim. Mas isso então, talvez, provavelmente, conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, tudo aquilo que eu vivi e tudo aquilo que eu era, agora eu entendo na vida dos outros. Ou seja, se você se encontrar uma Júlia do passado hoje lá na igreja, por exemplo, você vai dizer, essa era a Júlia, olha só como é que ela é. Não vou desistir dela não. Vem cá, Júlia. Birrenta. Não, vem cá. Eu sei que você vai virar uma boa Júlia no futuro. Você talvez olha hoje as pessoas e identifica talvez você de anos atrás. Acontece sim. E acontece até eu identificando Júlia de depois da minha conversão, porque por mais que na minha conversão já teve uma mudança assim enorme, ainda muitos traços o Senhor teve que trabalhar, até hoje trabalha na minha vida, né? Lógico. Mas especialmente em questão de como tratar com as pessoas, porque eu era muito assim, sincera, muito honesta, então tipo, não sei o que, você sabe o que você tá fazendo aí e provavelmente tá errado, né? Porque se você continuar vivendo isso aqui, os outros vão olhar, isso aí é uma vergonha, tipo assim, cuida da sua vida, menina. Você já ia na lata. Então assim, eu não tinha sabia... um pouco de tato ali para lidar com as pessoas. Zero. Eu não sabia tratar com amor, eu sabia confrontar. Nossa, Entendi. Eu era muito boa nisso. Mas agora, exortar em amor, eu não sabia. E é uma coisa que eu ainda tô tentando aprender, mas Misericórdia era pouco, justiça era bastante. Nossa, e eu lembro de várias situações que eu fico assim com vergonha, sabe? Eu lembro de uma situação que, nossa, dá vergonha até de lembrar. É porque depois disso, depois dos cultos, eu sempre saía pra comer com o pessoal, sempre estava envolvida, né? E aí eu lembro... Super crente agora. Claro, tipo, amiga da galera, vamos tentar ser, né, eu quero amigos e tudo mais, vamos lá. E aí eu lembro que não lembro se era um aniversário, teve alguma confraternização depois do culto. Sim. E tinha uma visitante que foi. Nossa. E aí, ela foi e fizeram um racha do valor da pizza, né? Tipo assim, só que ao invés de dividir em 21 pessoas, fizeram em 20 porque, ela era visitante, então não, né? Não ia pagar. E aí, chegaram pra mim e falaram assim, Júlia, então vai ficar tanta pizza porque a gente não colocou fulana no racha, porque ela é visitante. E a menina aqui do meu lado, né? Não tem problema e tudo mais. Então, é justo que você não, né? Que ela não pague e tudo mais. E assim, eu falei assim, não é justo. A gente tá usando de graça, mas não tem problema. Tipo assim, isso aqui... E na minha cabeça, eu tava... Nossa, eu estou aqui falando uma coisa muito teológica, muito assim, tipo assim, não, porque isso não é justiça, entendeu? Não é justiça isso. Mas isso aí é uma demonstração de graça. Vamos fazer sim, legal. Mas qual era a necessidade? E a menina aqui do meu lado, tipo assim, não, gente, eu pago, tudo bem. Eu falei assim, não precisa pagar não. Isso aí é demonstração de amor, tipo assim. Cara, eu fico assim... Não. Você era uma pessoa bem direta, então assim, e na minha cabeça... Tá tudo certo. Não, e não tem... E aí, eu lembro que até depois porque conversaram... Era uma verdade. Exato, foram conversar comigo, assim, tipo, Júlia, né? O que você falou pra menina, né? Eu falei assim, mas não é verdade? Justo não é. O justo é que todos dividissem. Mas, por graça, a gente
E tudo bem, é uma demonstração de amor por ela, acho legal, vamos fazer sim. Mas assim, a maneira que eu entregava, eu achava que precisava ser desse jeito, sabe? Faltava um filtro ali. Não, ó, vou falar assim porque... Não é. Então eu não deixava passar, entendeu? Então tudo que era assim, não, mas não é justo. Ai, mas isso aqui não é. São coisas assim que, tipo, extremamente desnecessárias. E em um período você era essa pessoa. É um bom período. E Deus teve que trabalhar bastante. Era uma crente já ali, já mamando Jesus. Eu brinco que eu sou uma Júlia 2.0. Quem me conheceu na versão 1.0 ali, ó, eu lamento, gente. Peço perdão a todos que estão assistindo. Se você conheceu a Júlia 1.0. Se você é essa garota da pizza... Me perdoa, por favor. Perdoe ela. Ela não sabia o que estava falando e fazendo. Então, assim, é que a gente acha muitas vezes que o processo de conversão resolve todos os nossos problemas, né? Verdade. Tipo assim, pô, agora não minto, não faço mais nada errado, não peco e tudo. Mas, assim, muitas coisas o Senhor foi trabalhando durante muito tempo. E ainda trabalha, mas, assim, trabalha muito na nossa vida e são processos que nós passamos e com vamos certeza... melhorando. E vamos errando, né? Infelizmente, vamos pecando, vamos nos arrependendo, mas dia após dia ainda erramos uns com os outros. Né? Às vezes eu ainda vejo a Júlia 1.0 respondendo alguém e fica assim, calma, vamos lá, respira, né? Então agora o domínio próprio está um pouquinho mais em dia, eu estou mais assim, tudo bem, vamos deixar passar, depois a gente conversa. Mas ainda, às vezes sai um tipo assim, mas você está errado também, né? E lá nessa época você ajudou muito nos adolescentes, então, nesse período, e depois, o que mais você militou lá na igreja? Então, e aí... Nessa época eu já comecei a servir, nesse fim de semana eu comecei a servir nos adolescentes e em seguida já fui convidada a fazer parte dos líderes de adolescentes, né? Era uma igreja pequena, relativamente pequena, devia ter tipo uns 200 membros, era a Igreja Evangélica Livre. Então, era assim, não era... É que hoje nossa igreja é muito maior do que eu estava acostumada a viver, né? Mas assim... Tinha lá umas 300 pessoas na igreja? Devia ter umas 200 pessoas, 200 talvez pessoas. No máximo 300. Então o grupo de adolescentes devia ter, sei lá, 30 adolescentes, se muito. Então, não... E é isso com uma rotatividade ainda, né? Sim. A frequência ainda era menos. Sim. Então, beleza. Então eu tava lá ajudava nos adolescentes. E nessa época não estava no louvor, graças a Deus já não voltou mais essa parte. Mas assim, eu auxiliava em outras coisas, quando tinha algum evento de crianças, vai ter EBF, Escola Bíblica de Férias, né? Aí era uma semana que tinha evento de crianças, aí ajudava nas crianças. Então, na verdade, igreja pequena a gente acaba fazendo tudo, né? A cozinha do acampamento dos homens, porque precisa de gente para trabalhar, ia lá. Porque vai ter não sei o quê, ia lá. Porque precisa de alguém para ser tradutor, que vai vir um grupo de americanos aqui para fazer evangelismo em tal lugar. Estava ajudando como tradutora. E assim vai. Então, assim, muitas coisas eu fazia de tudo. Então, o que precisasse, ajuda a fazer. Não, beleza, vamos fazer, vamos ali. Porque você está tão disposto, você quer servir, você quer... Não importa o que vai ter, eu vou ajudar em alguma coisa, né? Não, varrer o chão. Eu varro. Não, vamos fazer chocolate quente pro pessoal. Chocolate quente pro pessoal. Então, assim, tudo, aquela vontade, tipo assim... Realmente o queimar do primeiro amor, preciso servir, eu preciso ajudar alguém, preciso falar alguma coisa. Então, aquela ânsia de fazer coisas e... Então, vamos aí. Então, eu ajudava... E nesse período que você esteve lá no Paraná, depois desse encontro aí, lá no campo de futebol, brigando com Jesus lá, enfim. Você tem algumas experiências lá ainda que te marcou, talvez? Ou as experiências com Jesus, a sua experiência foi aqui no Mato Grosso, em Sinop? Como que é isso? Olha, eu tive algumas experiências lá, sim, mas especialmente nessa questão de perseverança, questão de vida com Deus e honra ao meu pai e minha mãe, questão de cuidado com pessoas. Então, o Senhor trabalhou algumas áreas da minha vida que foram muito importantes para que outras depois fossem trabalhadas, né? Então, como uma boa engenheira civil, primeiro o Senhor, exatamente, o Senhor trabalhou uma fundação, né, sólida para que ele pudesse construir outras coisas, né? Não adiantava ele, vou fazer um retoque na pintura, mas não tem nem a fundação, né? E quão importante Exato. Justamente você entendida do assunto, quão importante é uma boa fundação, não é mesmo? Exato. Porque às vezes nós vemos pessoas entrando na igreja
já querendo fazer coisas e trabalhar. E às vezes a igreja, talvez por necessidade de pessoas para trabalhar, já chama a pessoa, já coloca ela para fazer, dá 1 mês, 2 meses, cadê a pessoa? Ela não está aqui mais não, sumiu. Porque não tinha base sólida, enfim, acho que essa fundação é importante para o caráter. E automaticamente, como você falou, depois vem as paredes, a construção como um todo, o telhado, enfim. Exato. E a parte do acabamento, que é o bonito, né? Exato. Que é o bonito. Então, a gente ninguém vê o que está na fundação, quanto tempo gastou, o que foi, né? Só vê depois o que está bonitinho. Mas teve muito suor nessa fundação, hein? As pessoas, a gente conversa tomando café e fala assim, rapaz, tem uns prédios em Sinop que demora, né? Só tá lá uns 3, 4 meses e bate estaca e fundando. Não dá pra ver nada, não dá pra ver né? nada, só a estrutura lá, o concreto indo para baixo, com aqueles pilares. Falei, provavelmente estão cuidando aí para que esse prédio não venha à ruína, né? Exato. E aí, que adianta você ter 1 mês, 2, 1 ano de igreja, frequentando, ativa, mas de repente, cadê a Júlia? Cadê o fulano? Não tá mais, né? Então, nesse período, Deus foi te moldando aí, te lapidando aí, para que você fosse uma pessoa cada vez melhor lá. E esse período foi muito importante, inclusive na questão assim de discipulado ou acompanhamento, né? Eu lembro que o meu pastor, na época, ele falou assim, não, ó, toda semana, 1 vez por semana, eu tinha que ir lá no gabinete do pastor, né, no escritório, e falar assim, ó, vem aqui e tal, que a gente vai conversar toda semana. Falei, beleza, né? Primeira semana, fui lá, conversei e tal, falei, tranquilo isso aqui, né? Quase um psicólogo, de boa. Aí na próxima vez ele falou assim, ó, lê João capítulo 1 e aí semana que vem a gente conversa, tá? Eu falei, beleza. Aí chegou, né? E aí, você leu? Eu falei assim, li, como é que foi? Não, legal, achei bacana e tal, daí. Então me explica. Comente. Eu falei assim, não, achei legal, falava lá os negócios, né, tal, João, achei legal. Aí ele, não, você vai pregar primeiro João 1 aqui pra mim. Fiquei assim, mas eu li o negócio, não sei. Daí eu falei, então aprende, se vira, semana que vem, então. E aí eu lembro que por quase 2 anos, o tempo que eu fiquei ainda em Toledo, toda semana, eu sei que a gente fez João, fez alguma parte da Bíblia e realmente pregar. E daí eu lembro que algumas vezes chegava assim, não, porque Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Eu sou adolescente, não estou entendendo, me explica. Eu fico assim, eu não sei explicar. Então tem que estudar se te perguntarem. Ele estava te treinando. Ele estava assim, me treinando muito, assim. Ele não estava me treinando, querida. Ele falou assim, não sei, quero saber. Aí eu tentava explicar, é porque tinha o bode expiatório. O que é bode expiatório? Não sei. Eu sou adolescente que não quer saber, eu não sei. Me explica. Aí eu ficava assim, pô, Léo, não acredito. Era Léo o nome do pastor. Falou assim, não acredito que você fez isso. Ele falou assim, você não estudou o negócio? Estuda, você só sabe repetir? Não, você tem que entender o que é. Olha só. E aí eu lembro que foi assim, eu lembro que a gente fez João, fizemos 1 João, 2 João, 3 João, fizemos algumas outras, acho que fizemos também 1 Pedro, fizemos Tessalonicenses, enfim, pegamos algumas partes aí, uma boa parte do Novo Testamento. E aí, isso eu não sabia, mas, poxa, me ajudou de uma maneira, assim, incrível, porque eu aprendi a estudar a Bíblia, né? Eu aprendi a ler contexto histórico, aprendi, tem diferença quem escreveu, para quem que escreveu, não é só para mim, eu posso pegar um versículo e acabou, faz parte de um capítulo, faz parte de um... Então nessa questão de experiências com Deus, lá foi muito importante para mim nesse sentido de formar como fazer, ou enfim, como estudar a Bíblia. Olha só. E aí, quando eu cheguei em Sinop, eu comecei a ter experiências diferentes do que eu tive lá. Porque a igreja que eu ia, enfim, eu era muito racional na minha fé. Então, o que é ótimo ser racional na sua fé, só que se você é só racional na sua fé, tem algo faltando. Tem um equilíbriozinho aí. Exato. Então, assim como eu creio que o Senhor nos fez racionais e emocionais, a gente negligenciar tanto o racional ou o emocional são perigos, né? O Senhor nos fez racionais e emocionais. Então, um não é ruim, o outro não é bom. Os dois são bons e os dois podem ser ruins isoladamente, exato. Então, eu comecei... Tudo eu era muito racional. Então, assim, poxa, experiência com o Espírito Santo. A pessoa tá falando em língua. Pessoal de mente fraca, né? Tipo, falar em língua, negócio maluco, né?
Não, nada a ver isso. Porque lá na igreja lá não falava? Não falava. Era assim, era um contexto muito diferente, Entendi. assim. Então, eu fiquei assim, tipo, não, nada a ver isso, né? Tipo, Não precisa. Não, e se falar em língua também, um vai levantar para interpretar, porque Paulo fala que tem que levantar ali e não é para ficar falando, né? Ou fala ali em casa, né? Mas também não tem esse negócio de falar. Então, assim, eu era muito convicta das coisas que eu achava que era certo. Então, eu ficava assim, não, isso aqui não é. E quem pensa errado, tá errado. Quem pensa diferente, tá errado. Tem o meu jeito que é o certo e tem o jeito dos outros que tá errado. E aí, eu era muito assim. E aí, eu lembro que em uma vigília da igreja... Aqui em Sinop já. Aqui em Sinop já, né? E assim, imagina poxa, eu venho na igreja e é uma realidade bem diferente da que eu vivia. E eu permaneci porque eu tive uma convicção realmente que o Senhor me chamou assim, olha, esse é o lugar que é para você estar. Ai, mas eu não concordo com muita coisa, tem umas coisas aí que acontecem que eu acho nada a ver. Mas o Senhor realmente tratou no meu coração, tipo, não importa se você concorda ou não, esse é o lugar que é pra você estar. Tá parecendo a história do campo de futebol lá. Exatamente. Volta aquela questão, tipo assim, sua opinião não é o que tá contando, importa a minha opinião. E aí eu falei, bom, Senhor, o Senhor que sabe, né, vou ficar. E aí eu fui ficando e eu lembro que em uma das vigílias eu tava orando, enfim, já estava um pouco mais acostumada com esse ambiente, né? Que é muito louco quando você começa a visitar várias igrejas e elas têm jeitos diferentes, você se sente meio um peixinho fora d'água. Você fica assim, tipo, gente, mas como assim? Ah, reunião de oração. Aí tava tudo escuro e o pessoal, tipo, andando e o pessoal cantando, tipo... Não vai ter alguém que vai ali na frente, tipo, oi, vamos orar por missionários. Aí orava, aí vinha outra pessoa e orava. Não, era todo mundo, tipo assim, andando. Quem que ora andando? Ai, que absurdo, você ora sentadinho. Ou, tipo, ajoelha, né? Então, assim, mas são coisas que não era que, tipo, me ensinaram que era errado. Não, mas é porque eu não vivi isso, então pra mim era muito estranho. Que você não viveu, você não tem essa experiência, é diferente. E aí eu ficava meio assim, e tudo que é diferente a gente fica meio assim, tipo, opa, né? Estranho. E aí eu lembro que em uma das vigílias... Tava assim, orando, né, e me veio uma imagem na mente, eu fiquei com aquilo, né, eu falei assim, nossa, que loucura isso aqui, né, e tal. Só que eu era muito reformada para falar que era uma visão, né, eu falava assim, não, vem uma imagem aqui na minha cabeça que eu imaginei, né. Aí fiquei com aquilo, fiquei um pouco incomodada, porque a imagem meio se repetia, né, e nessa hora eu tava assim, mas Senhor, se isso é uma visão, você me fala, porque, tipo, não deve ser... Porque eu achava muito absurdo, tipo, alguém ter visão. Gente, isso não acontece, né? Com gente maluca. Falei, não, nada a ver. E nisso, chega um pastor, e eu aqui orando, né? Aí um pastor pega o microfone e lê a passagem. E os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E toda... Assim, na hora eu tava falando com o Senhor. Brigando incomodada, sobre a visão. Né? Falou assim, tipo assim... Poxa, tô imaginando isso, não tô entendendo. O que é esse negócio? É um discernimento? Não é? Eu tô tentando compreender, entendeu? Mas assim, tô meio relutante, mas eu quero compreender. Experiência nova, exatamente. Obviamente. E aí, ele falou isso, aí eu fiquei muito assim, tipo... Ai, eu tô tendo uma visão, que isso? Falei assim, não tô querendo esse negócio não. E aí Vou começar a ver fantasma aqui não, daqui a pouco. E eu achei muito assim, e visão, não que tipo assim, não, é só... Me passou aquela, digamos, imagem na mente, enfim. E aí eu fiquei com aquilo e falei assim, poxa, mas se é visão mesmo, tem que ter interpretação, né? Porque o objetivo é o quê, né? Da parte profética? É edificar a igreja. Se não tiver, é porque não está edificando a igreja, então não tem interpretação, então também... Muito legal, muito bacana, Deus, obrigada, mas assim, não tem interpretação. Você viu? Deus me trata assim porque eu sou meio bocuda às vezes, acho que é por isso que ele me trata de uma maneira um pouco mais assim, não é o que você quer e tal. E aí eu conversando com Deus, falei, não tem interpretação, o que eu quero saber disso? E aí nisso me veio a interpretação. E aí eu fiquei assim... Na sequência você teve. E aí eu fiquei assim, tipo, poxa, que era sobre Salmo 23. É como se eu tivesse tido a visão do Salmo 23, né? Dos pastos verdejantes, das águas de descanso, e depois eu fui compreendendo isso. E aí eu fiquei assim, tipo, pô, legal, Deus, tipo, depois eu falo com alguém e tal dele. Não é edificação da igreja? Você vai falar pra igreja. Eu fiquei assim, tipo assim, não, depois eu falo com alguém. Tipo assim, ué, você não ficou falando comigo que era pra edificar a igreja? Você vai falar pra igreja. Se posicione aí. Aí eu assim, tipo assim, e eu já assim,
por que você ficou falando também, menina? Quem que mandou você ficar brigando com Deus? E eu assim, tipo, não vou falar não. E aí, de repente, quando eu vi, já tava lá na frente, no púlpito, já tava encerrando. Com o microfone na mão. Já tava encerrando a vigília, já tinha dado os avisos. Gente, muito obrigado por terem vindo e tudo mais, o pastor tava encerrando. E aí, eu lembro que tinha um pastor sentado, o pastor Chile, que tava sentado na escadinha. Eu falei, pastor, eu preciso falar um negócio no microfone. Daí ele, fala ali com o pastor Queca, que o Queca que tava com o microfone. Ele falou, não, vai lá falar com ele. Aí eu cheguei e falei assim, preciso falar subi, só tava o Queca aqui no microfone. Subi, né? Falei, preciso falar uma coisa no microfone. Aí ele só me olhou assim meio tipo, quem que é essa menina maluca? Tipo Vou assim, dar o microfone pra uma quem que é essa doida menina? aqui, vai Não tô falar entendendo, borracha. né? Aí ele me assim, aí eu já peguei coragem, já tava lá na frente e falei assim, Deus me mandou falar uma coisa. Pronto. Aí eu falei assim, porque eu já tava ali, né? Beleza. Antes ser maluca do que desobediente. Não vou ser desobediente. O Senhor mandou, beleza. E aí ele passou com uma certa relutância no olhar também. Compreensível. Achei super compreensível. E aí eu lembro que eu comecei a falar, falei assim, e assim, Fernando, eu sou uma pessoa que não sou tímida, eu sou extrovertida, né? Já tinha dado palavra de oferta algumas vezes aqui na igreja. Então, assim, eu não tenho um problema com o público em geral, né? Então, peguei o microfone, a primeira coisa que eu falei eu não queria estar aqui falando. Falei, não queria estar aqui falando, mas Deus mandou eu falar, então eu vou falar. E toma, e fala. Não, e falei assim, eu tava ali, e aí eu tive uma visão, aí o pastor subiu e leu essa mensagem, aí eu entendi que era isso, e tive essa interpretação, e é sobre isso, então, se tem alguém que está esquecido de descansar o Senhor pode te levar a descansar nas águas de descanso, porque o Senhor é o bom pastor que cuida, o Senhor é o bom pastor que consola, e aí eu falei algo nesse sentido, mas eu falei, assim, nervosa, de brava, porque eu tava brava, assim, tipo, porque não queria. Eu tive que fazer um negócio que eu falei. E aí eu desci e eu queria assumir, né? Assim, nossa, minha vontade de, poxa, né? Mas eu queria desaparecer. E aí eu fui sair rapidinho da igreja e eu lembro que uma irmã já me encontrando e falava assim, ai, você teve uma visão então, né, irmão? Eu já queria sumir, eu falei assim, ai, que ódio, não acredito nisso, queria desaparecer. E ela veio e deu mais uma pincelada. E eu falei assim, não, aí eu falei assim, ai, que humilhação, Senhor, não acredito nisso, que maluquice. E esse foi o começo de uma série de experiências muito malucas que eu tive com o Senhor. Até o fato, acho que na vigília seguinte, que era no mês seguinte, eu tava orando e eu comecei a falar em línguas. Aí eu fiquei assim, mas você Júlia, não tinha falado antes? Nunca tinha falado em línguas. Nunca nem pedi, porque pra mim que absurdo quem fala em língua, né? Nada a ver esse negócio. Você ainda tinha isso na mente. O negócio da visão já tava meio quebrada, mas fiquei assim, esquisito, mas tá bom, né? Aí eu fiquei assim, e eu tava orando, aí esse negócio tá meio esquisito. Júlia, você é adulta, né? O pessoal racional se concentra, hora certa. Jesus, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, não tô conseguindo, não consigo. Aí eu comecei a ficar incomodada, porque eu não conseguia orar normal, né? Comecei a orar em línguas, aí eu comecei a ficar apavorada, falei assim, esse negócio existe mesmo, não acredito. Aí eu fiquei assim, eu não acredito que esse negócio existe. Me pegou. E aí eu comecei a chorar e pedir perdão em línguas por duvidar que línguas existiam. Eu falei assim, Jesus, me perdoa, porque eu fiquei duvidando que existia. Então, eu falei, não, me perdoa, não acredito. Né? E eu fiquei, nossa, eu novamente constrangida pelo amor do Senhor, tipo assim, minha filha, tá vendo? Você vê, entendeu? Né? E aí, enfim, e essa foi uma das experiências e até com essa questão de parte mais profética que a Júlia 1.0 nunca foi muito fã, entendeu? Eu tipo, nada a ver esse negócio. Mas então eu fui levada a experimentar coisas que eu percebi que era o Senhor que queria me levar a um ciclo diferente. Então, hoje eu sou muito mais flexível com muitas coisas que eu não compreendo, justamente por isso, né? Às vezes alguém me pergunta alguma questão teológica, ou você é tal coisa ou tal coisa, você acredita nisso ou nisso? E com relação aos fins dos tempos, é isso ou isso? Ou com questão à salvação, você perde ou não? Enfim, continuo tendo meus posicionamentos sobre algumas coisas, mas eu parei de menosprezar ou diminuir as pessoas que pensam diferente de mim. Então, foi realmente uma vergonha tão grande, assim, uma questão quase me senti humilhada no bom sentido pelo Senhor, sabe?
Tipo, menina, você não é tudo isso não, você não é a dona da verdade, você não sabe de tudo, não é tudo. E eu vou te mostrando quem eu sou Exatamente. Então, eu comecei a ter um posicionamento bem diferente sobre as pessoas que pensavam de maneira diferente de mim. Até quando eu vou explicar algum assunto, ou enfim, me perguntam sobre, eu falo assim, olha, existe essa linha, existe essa outra linha, alguns pendem para essa, enfim. Mas não é porque alguém não pensa da mesma maneira que você que ele não é um servo do Senhor, ou não é usado por Deus, Sim. ou que o Senhor não chamou ele para fazer algo. Né? E muitas vezes a gente acaba invalidando o ministério todo de alguém porque, poxa, mas tal pessoa acredita especificamente em tal coisa. Ai, mas acredita que precisa usar tal roupa. Então, porque a pessoa tem esse entendimento, então todo o resto que ela prega está errado. Então, a gente acaba colocando numa caixinha o que concorda comigo está certo, alguém que não se encaixa certinho está tudo errado. Então, não serve, como se Deus não usasse na sua multiforme graça, né? Como se Deus não trabalhasse de maneira diferente, em pessoas diferentes e com jeitos diferentes. Então, eu fui ainda sou muito tratada nesse assunto, sabe? Você não é dona da verdade. Então, volte e meia, quando acontece alguma coisa, eu fico assim, devia ter acontecido diferente. Essa reunião devia ter sido conduzida de maneira diferente. O Senhor fica assim, você não sabe de tudo. Tem muitas Júlias aí na cidade. Você não sabe. Então, assim, eu espero que em breve vocês possam conhecer a versão 3.0, que vai ser... Em breve. Porque, assim, Mas, assim, falando sério, a gente vai melhorando porque o objetivo da nossa santificação vai melhorando isso. se quiser melhorar também. E se colocando disponível ao Senhor. E assim, é para ser quebrado de novo. Falar, Senhor, se eu tô errada, me fala, porque eu quero ficar mais parecida contigo, não comigo. Eu sei que você talvez ainda está fazendo evangelismo ainda. Está fazendo evangelismo Sim, ainda? Sim. Inclusive, hoje começa uma nova turma de discipulado. Maravilha, porque tem discipulado para quem quer fazer evangelismo. Exato. Não é cair de paraquedas. Não, então nós... E como que está essa questão, Júlia, trabalhando no evangelismo e esse evangelismo da noite aí, das festas, enfim, como que surgiu isso no teu coração e como tem sido o desenvolvimento desse trabalho? Isso também é bem maluco. Porque outra coisa que eu achava que não existia, esse pessoal vai para esses lugares porque quer... Festar. Desculpa. É desculpa, entendeu? Quer entrar aí nos lugares. Exato, né? Então, ficava com isso na minha cabeça. E essa questão eu vim muito influenciada pelo pessoal da Escola 2414. O João Paulo, ele fala muito sobre isso. Ele, não que foi o pioneiro, mas enfim, Você fez né? escola? Fiz. E ele fala sobre essa questão, ele começou em Brasília a ir em festas e em boate justamente intencionalmente evangelizando, né? Tem todo um contexto, são em grupos, não é sozinho, o jeito de abordar, como falar com as pessoas, mas é assim como o Senhor trabalha conosco e nós precisamos evangelizar em qualquer lugar que nós estivermos e no lugar que teoricamente não tem nenhum filho de Deus, o que acontece? Então, nós precisamos também ser mandados para lá. E eu não creio que é algo que é para todo mundo no sentido de se eu não for, se eu tiver alguma dificuldade, eu sou um crente pior ou melhor. Não, eu acredito que o Senhor chama pessoas específicas para tarefas específicas. Lógico. Então, Concordo. o evangelismo, ele ainda acontece. E o discipulado, nós mudamos um pouquinho o formato dele, porque ele já não é um discipulado para o evangelismo. Ele é um discipulado e caso nós entendamos que você tem um perfil ou tudo mais para fazer parte do evangelismo, pode ser que você receba o convite. Né? Porque justamente para quebrar essa expectativa de vou fazer o discipulado, vou ser convidado, vou entrar no evangelismo. Não, se você já está entrando no discipulado com, porque eu quero ir para o evangelismo, não. Você entra no discipulado para aprender mais de Deus, a gente tem aula sobre quem Deus plano de salvação, porque muitas coisas que, especialmente para quem não cresceu na igreja, é muito difícil você ter todas as informações. Sim. Por mais que a igreja tenha aula, tenha estudos bíblicos, são muitos conteúdos que às vezes é complicado você poder perguntar assim, tá, mas por que acontece isso, né? Ou como que eu lido com isso? Como que eu leio a Bíblia? Como que eu estudo a Bíblia? Oração, o que é oração? Então, são assuntos que às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos para você ver todos na igreja, né? Dessa maneira a gente acelera e de uma maneira bem condensada para aqueles que querem aprender mais. Então, esse discipulado ele tem sido muito bom, não só para estudo, mas para conhecer mais a vida das pessoas e para mostrar a importância de viver em comunidade, viver
com pessoas próximas. A gente é falho, nós ainda erramos muito, mas nós tentamos cada vez mais viver de uma maneira próxima e em comunhão e acolhedora. Nem sempre nós conseguimos, mas é esse o que nós temos tentado. Então, e esse evangelismo, como que ele acontece e quais são os frutos dele que você tem visto da época que você começou até agora? Como que é isso para você? Esse evangelismo, geralmente, ou em pactos de carnaval, ou até mesmo em festas mais específicas, ou alguma calaurada, ou algo do tipo. Geralmente nós vamos lá, no impacto de carnaval, geralmente a gente vai com caldo, com água, com kit ressaca, com alguma coisa para oferecer, para ter uma desculpa de abordagem. Então a pessoa vai ali e, você quer comer um caldo? Não, mas quanto que é? Não, é de graça. Só que a pessoa fica comendo ali, você vai conversando com ela, porque o objetivo não é falar assim, Jesus chama, tá? E pronto. Não, o objetivo é realmente se importar com a vida da pessoa ao ponto de você gerar uma conexão criar vínculo com ela. Exatamente, porque às vezes quando a gente vai evangelizar, a gente acha que as pessoas não são inteligíveis, né? A gente fica com aquele negócio meio assim, eu vou falar, Jesus chama, tá? Você está vivendo errado. E aí a pessoa, pode ser que o Senhor realmente seja muito gracioso e tipo, poxa, aquilo ali seja o suficiente para transformar. Mas imagina algum maluco chegando do nada assim, alguém te ama e pronto, e muda aí. Via de regra não vai funcionar. Você não perguntou meu nome, você não sabe, entendeu? Você não está se importando comigo. Não se importou comigo, né? Exato. Então, às vezes a gente tem essa confusão de, eu quero levar pessoas a Cristo ou eu quero levar pessoas à minha igreja? Então, o nosso objetivo não é levar pessoas à nossa igreja. O nosso objetivo é levar pessoas a Cristo. Até porque provavelmente você vai demonstrar o que Cristo demonstraria por ela. Exato. Amor, compaixão, respeito, e ela vai sentir isso. Automaticamente você vai falar dentro das aberturas sobre quem é Jesus, sobre quem é a pessoa que motivou esse grupo a estar ali. Exato. Né? E como eu já participei em alguns momentos ali, fui Uber inclusive, já levando algumas pessoas já do Impacto de Carnaval, por exemplo, eu sei que muitas pessoas estão lá, mas não queriam estar lá. Às vezes até na própria entrada de eventos elas já desistem, né? Como no Carnaval já algumas histórias sobre isso. E como que tem sido os resultados dessas abordagens que você possa compartilhar, obviamente? Tem um resultado que eu acho muito marcante, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que acontece depois com a pessoa, né? A gente não sabe se ela chegou aí em alguma igreja, se ela chegou a procurar Cristo, se ela... A gente não tem tanto controle de contato. Algumas que a gente consegue pegar o contato, pegar o Instagram, a gente acompanha a vida, consegue conversar, consegue saber. Outras a gente simplesmente não sabe, né? Então a gente vai com aquele versículo em mente. Nós sabemos que no Senhor nosso trabalho não é inútil. Então a gente vai com esse entendimento. Mas uma coisa, outro rega, outro exatamente. Colhe, né? Mas teve um que me encorajou muito, sabe? Quando eu estava até um pouco desanimada nesse quesito, tipo assim, poxa, a gente não está vendo o resultado, porque a gente vem de uma cultura muito assim, mas quantas pessoas que estão, quantos que, né? Não que isso esteja errado, mas é que muitas vezes é uma cobrança que não tem como a gente ter uma proporção do que realmente acontece. E de um rapaz que eu lembro que eu abordei ele na entrada de uma festa, ele já estava bem alterado e ele queria brigar com o cara que estava guardando os carros, tipo com flanelinha, né? Sim. Tá aqui, vai ser 5 para ficar aqui. Ele falou, não vou pagar porque isso aqui é lugar público, você não pode cobrar. Enfim, tava meio confusão. Na entrada da festa ou na saída? Não, na entrada. Ele não tinha entrado ainda, mas já tava meio assim, né? E assim, mas brigar assim, verbalmente, meio tipo, não vou pagar e tal. E aí eu lembro que eu fui lá e paguei o rapaz, falei assim, do carro dele tá pago e tal. Aí o cara falou assim, não vai pagar porque não sei o quê. Aí eu falei, não, porque não tem que pagar. Eu falei assim, não, mas eu que tô pagando, pode ir, fica tranquilo. Você não quer entrar? Pode entrar, tô pagando aqui, não se incomoda não e tal. E aí o cara ficou constrangido e falou assim, não, devolve seu dinheiro, eu que vou pagar. É uma briga. Aí resolveu, enfim, aí pagou e tudo mais. E aí depois disso a gente conseguiu contato, né, conseguiu conversar com eles e tudo mais. Eram dois rapazes, aí a gente conversando tudo mais, falou que eles acabavam trabalhando perto da igreja, falou assim, eu conheço tal lugar, é perto da igreja que a gente vai, e fomos puxando assunto, foi falando, e eu lembro que acabou esse dia e ficou meio assim,
bem assim, tipo, não teve resultado, não mudou muita coisa. A gente conversou com eles, falou um pouco de igreja, falou um pouco... Eu acho que a gente nem chegou a falar muito assim sobre quem Deus é, sobre Jesus. A gente só falou alguma coisa sobre igreja mesmo. E nem... Acho que a gente não chegou a convidar. E beleza. E passou umas 2 semanas, ia ter um evento na igreja e eles foram no evento da igreja, porque eles procuraram no Instagram, viram, não sei o quê, e eles estavam no evento da igreja, se não me engano, era uma conferência que tinha tido na igreja, eles foram. E aí passou um tempo, uns 6 meses, 7 meses, eu tava num espetinho, que depois do culto de sábado a gente sabe comer, né? Algum lugar tava no espetinho, acontece. e eu lembro que ele falou assim, oi, Júlia, tudo bem? E eu fiquei assim, mas de onde que eu conheço esse moço, gente? Ele falou, oi, Júlia, tudo bem? Você lembra de mim? Eu era aquele rapaz, não sei o quê. Daí eu lembrei dele, porque na hora eu fiquei meio assim, né? Eu falei, gente, quem é? Ele falou assim, tô indo em tal igreja agora, não sei o quê, eu tô lá. Hoje eu sei que ele é líder de uma outra igreja e tudo. Olha então, só. assim, são coisas que realmente nos trazem uma alegria muito grande, sabe? É realmente emocionante, porque muitas pessoas com quem nós conversamos, nós oramos, ou nós cuidamos, ou levamos embora, ou enfim, a gente não sabe o que acontece com elas, mas nós cremos que o Senhor está assim cuidando delas e nós sabemos que nós estamos ali fazendo a vontade do Senhor. Então, ver alguma coisa nesse sentido de ter um resultado palpável, né? Ter algo que eu posso falar assim, olha, pode não ter servido para, sei lá, 200 pessoas que a gente abordou, mas tem uma pessoa que está lá. Então, assim, é realmente muito gratificante. Então, se tem algo que a gente pode se orgulhar é no Senhor, como o Senhor, Ele realmente trabalha de uma maneira maravilhosa e derrama o seu espírito e constrange aqueles com quem nós conversamos e falamos. Então, é realmente algo que me trouxe um ânimo, me trouxe assim, olha... De vez em quando é bom saber, né? Tipo que assim... Tá dando resultado, talvez não naquela... Lógico, nós esperamos muitas pessoas. Né? Imagina, evangelizou 10, 12 numa noite. Você quer que os 10, 12 chore, aceite Jesus e saia daquela festa. E no outro dia já tá lá na igreja, com a gente. Levantando a mão. Quem não quer? Todo mundo gostaria. Mas nós sabemos que estamos fazendo para o Senhor. Sim. E com certeza uma semente é plantada, de fato alguém vai regar e alguém vai colher. A parte que cabe à Júlia ou à equipe que a Júlia está ali coordenando, ajudando, foi feita. Eu sempre digo isso porque eu já organizei eventos e festas gospel, vamos dizer assim, e o resultado eu fiquei sabendo depois de anos. Eu sempre conto essa experiência. Depois de anos, eu descobri uma pessoa das 50 que aceitou Jesus lá, que eu vi, por exemplo, uma que eu sei que é fruto daquele evento. Então, de vez em quando, Deus, acredito que o Senhor faz com que essas pessoas apareçam para dizer, olha, não duvida não, continua aí nesse projeto porque eu estou nesse negócio. Não é verdade? Porque exatamente isso, por mais que a gente fica assim, tipo, não preciso saber, Senhor, tudo bem, mas a gente fica assim, tipo, mas será que não tem ninguém? Será que realmente está fazendo sentido eu estar aqui? Então, assim, e vem um resultado. São dúvidas que o nosso coração, né, humano, ele tem esses altos e baixos às vezes. Então, é muito bonito ver o Senhor, até nesses detalhes, cuidando de nós e, tipo, tudo bem, ânimo, sabe? E aí volta para uma outra questão, como que nós podemos acolher essas pessoas quando elas chegam na igreja? Porque muitas das pessoas que chegam na igreja, que são do contexto que nunca foram numa igreja ou que nunca conheceram a Cristo, enfim, elas chegam e a gente quer mudar elas antes do Senhor falar que elas têm que mudar. Então, elas chegam e falam assim, olha, moça, essa sua roupa tá muito curta, tá? No próximo você vem com tal. A Júlia do passado. A Júlia... A Júlia do passado. Né? Então, a gente fica assim, tipo, não vou... Porque a gente quer jogar muitas regras e padrões de comportamento que, tudo bem, o Senhor vai falar com ela sobre a roupa dela. Mas o Calma, tempo também sabe? não é... O tempo não é o nosso. Exato. Né? Só que às vezes a gente quer que uma pessoa que ontem estava ali na festa chegue no domingo de manhã e esteja tipo, não, essa pessoa vai estar aqui, ela vai...
ela não sabe as músicas, ela não sabe esse ambiente, e a gente quer que ela queira se enturmar. Não, ela vai chegar e vai falar, eu quero servir. Gente, é um ambiente que ela não conhece, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar acolher essas pessoas, o mínimo que a gente tem que fazer é dar um bom dia, falar, oi, tudo bem, bom dia, ou boa noite, enfim, vamos comer alguma coisa, vamos tal coisa, né? Se importar com a vida dessa pessoa, Justo. não só com o que ela está fazendo, não. Ai, mas se a pessoa quisesse mesmo, tinha ali, ó, o estudo da igreja, eles iam lá, se ela quisesse aprender mais mesmo. Ah, mas se a pessoa realmente quisesse, pô, entendeu? Não é assim. O mínimo de hospitalidade, muitas vezes a gente é mais assim, hospitaleiro para quem vai, sei lá, jogar futebol com a gente, tipo assim, pô, não, eu te dou carona, cara, não sei o quê. Agora, se a pessoa pedir carona pro culto, ai, tem que ir lá buscar fulano. Se fosse para qualquer outra coisa, a gente ia se dispor, né? Mas quando é para pessoas realmente estarem mais próximas de Cristo, parece que a gente tem um padrão de regrinhas, não. Ai, mas a pessoa ainda faz isso. Você acha que ela vai... Ainda bebe um pouquinho ali. Ah, essa pessoa faz não sei o quê. Ou essa pessoa tem esse comportamento aqui, ó, que eu não... Ai, você viu como que essa pessoa... Você viu? Ela pinta esse cabelo dessa cor. Você acha que essa pessoa... Então, muitas coisas que a nossa barreira religiosa afasta as pessoas de coisas que muitas vezes nem são pecado, mas porque nós queremos que elas se enquadrem no tipo de pessoa que a gente quer que esteja ali. Um padrão que nós achamos que seria o padrão mais correto possível. Então, antes da gente ir lá e evangelizar, eu vou evangelizar uma pessoa que estava na festa, ou enfim, ou vamos para uma situação extrema, nós vamos evangelizar, não sei, num prostíbulo. Beleza, você está preparado para acolher uma mulher que veio do prostíbulo na igreja, sem rotular ela de prostituta? Você não é só tirar daquele lugar ou apresentar Jesus e ela querer uma mudança. É dar continuação desse caminho com aquela pessoa. E ver ela com os olhos de Cristo. É o mais difícil, na verdade. Não é que o difícil não seja o evangelismo. O evangelismo também não é fácil. Mas a pessoa diz, não, tá bom, eu quero Jesus. E agora? Como é que eu vou fazer? Minha vida é tudo ali. Meu trabalho, meu ganha-pão é nessa profissão ou... Enfim. E agora quem vai acompanhar essa pessoa? Essa parte do acompanhamento não é fácil. E nem só do acompanhamento, mas de realmente a gente não criar barreiras. Porque você não precisa necessariamente se dispor a acompanhar. Poxa, eu não tenho perfil para isso, o senhor não me chamou para isso. Tudo bem, mas você pode facilitar a vida dessa pessoa. Você pode facilitar no quesito de tipo, essa pessoa aqui, eu não vou sentar no mesmo banco. Não vou ficar aqui do lado. Então, muitas vezes nós somos muito preconceituosos com o tipo de pessoa que nós achamos que pode entrar na igreja. E não é assim que o Senhor Jesus viveu, não é assim que ele fez essa acepção de pessoas. Agiria, né? E nós como filhos e filhas, né, temos que seguir aí os caminhos do Senhor e agir como ele agiria com as pessoas. Minha amiga, obrigado pelo papo, pelo primeiro papo, inclusive, pela primeira vez que estamos aqui batendo esse papo, mas com certeza teremos outros, né? Falaremos aí sobre casamento, falaremos sobre profissão, enfim, vamos marcar outro. E eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite, ter vindo até aqui e falando um pouco sobre a sua vida, seu testemunho, sobre essa tua atuação na igreja. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Deus abençoe você, Fernando. Fico muito feliz com a sua disposição, com esse novo ciclo que o Senhor colocou também no seu coração. Então, me alegro muito em ver você disposto a falar mais de Jesus. Amém. E o nosso convite aqui, para quem está participando, não é nenhum desafio, mas eu acredito que é um privilégio, é de fazer uma oração para quem está nos assistindo. Então, gostaria que você pudesse orar aí sobre aqueles que estão assistindo agora. Amém. Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que passamos aqui. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando e cuidando de todos os meus irmãos, todas as pessoas que estão ouvindo, ó Pai, essa conversa. Que o Senhor esteja trabalhando no coração deles um espírito manso e humilde, como do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Que eles possam estar cada vez mais sensíveis a Ti, Senhor. E sem orgulho próprio, sem justiça própria, mas com os olhos fixos no Senhor, com o que o Senhor quer, com o que o Senhor acha justo e com o que o Senhor acha de bom tom, ó Pai. Então, cuida do coração deles, levem ele mais perto de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e nós nos vemos no próximo programa.